Olá, meus amigos, muito boa tarde. Meu nome é Túlio, estou aqui mais uma vez para gravar para vocês um daqueles episódios bem curtinhos do livro de respostas de Emmanuel. Esse livro dedicado aos assuntos do dia a dia, do nosso relacionamento pessoal e também assuntos de profundidade que dizem respeito a coisas que nos acontecem, né, na nossa caminhada aqui na Terra. Então é um livro assim muito rapidinho, muito gostoso, mas a gente traz assim toda semana uma pérola de luz aí para deixar para vocês, né? Lembrando que se vocês gostarem do vídeo e do canal, se inscrevam no canal. A gente precisa ganhar mais musculatura, né? Para que o YouTube apresente o vídeo para mais gente. E deixe o seu like lá, que isso dá relevância também e permite ao canal ganhar maior protagonismo, né? Então, eu já expliquei nas apresentações anteriores sobre o livro de respostas, né? Mas vamos hoje no tema que nos traz aqui, que se chama Amparo Antes, né? Então vamos lá, né? O Emmanuel, através da psicografia do Chico, trouxe essa mensagem tão bonita aqui, dizendo: não lastimes a ocorrência na qual compareces na condição de vítima. Não chores a propriedade que te despojaram. Não reclames a joia que alguém te furtou. Nada perdestes. O Senhor apenas permitiu que te arrebatassem hoje os motivos para grandes provações que te conturbariam a existência nas trilhas do amanhã. Então, né, gente, sempre que nós emergimos nos fluidos da carne através da bênção da reencarnação, nós temos o esquecimento, né, involuntário das nossas vidas anteriores, né? Nós perdemos então essa referência do passado e é comum, natural, que o homem, quanto mais materializado ele seja, mais se preocupe com as questões materiais, quais sejam as do trabalho, que é normal, a das propriedades, do dinheiro, né, dos bens. E a gente sabe disso, né, dedica grande parte da nossa vida material para isso, para, né, trabalhar, sustentar a nossa família, que são, sem dúvida nenhuma, coisas importantes e que a gente pode fazer com o nosso coração voltado para Deus, né? Mas, conhecendo um pouco assim através da luz da doutrina espírita, nós sabemos que temos múltiplas existências e que nós renascemos com certas tendências, quais sejam os vícios, né? As deformidades que seriam de caráter, né? As injunções pelo poder, pelo dinheiro, às vezes pelo sexo, às vezes pelo domínio de outras pessoas, quando não, pior, para o crime ou para o suicídio, né? Então a Divina Providência sempre nos dá aquilo que nós necessitamos para que nós possamos ser felizes, que nós podemos ser bem-sucedidos na existência. Mas muitas vezes a gente acumula de forma indevida certas coisas na vida que mais na frente poderiam aguçar os nossos sentidos, que já nos fizeram perder lá atrás, que é o orgulho, a cobiça, o egoísmo, né? A vaidade, né? Seja do corpo, seja dos bens, né? Então, às vezes, a Divina Providência permite, como diz o Emmanuel aqui, né? Não sou eu que estou falando, é o Emmanuel, né? É o nosso benfeitor espiritual. A Divina Providência, né? Deus permite que alguma coisa desses
móveis, entre aspas, né, nos sejam tirados para evitar que a gente caia em situações de repetição de erros já cometidos no passado, né? Nós temos essa tendência, e é claro que se cada um fizer uma análise fria, conscienciosa, bem lá no seu íntimo, né, vai perceber que tem essas tendências e quais são, né? Não estou dizendo que todos têm, pode ter alguém que já esteja mais avançado, menos avançado, então varia ao infinito essas condições, né? Quando eu li essa história aqui pela primeira vez, eu me lembrei de uma história que foi contada lá em Uberaba, quando às vezes que a gente ia lá frequentemente na década de 80, que aconteceu com o Chico. Eu acho que essa história também já apareceu em algumas dessas lives que estão sendo feitas pelos amigos do Chico aí, no YouTube, né? Mas eu me lembro que esta história me impactou muito, né? Uma mãe procurou o Chico carregando um filho, né? Um jovem ainda, que havia nascido sem os braços, havia nascido apenas com as pernas, mas sem os braços, né? E ao longo da existência apareceu uma enfermidade nas pernas dele, e os médicos disseram que a única forma de salvar a vida do rapaz era amputando as pernas. Eu estou encurtando muito a história para vocês, tá, gente? A história é mais longa. Obviamente essa mãe procurou o Chico desesperada, como qualquer mãe ou qualquer um de nós faria, né? E ao lado do Chico estava, se não me engano, o Dr. Bezerra de Menezes, que disse para o Chico falar para aquela mãe, falou para ela: deixe que os médicos amputem a perna dele, porque ele já cometeu o suicídio dezenas de vezes nas encarnações anteriores, e ele está usando as pernas agora para tentar pular de um viaduto. Então vocês vejam a preocupação do mundo espiritual, a que ponto chega, que extremo chega para que alguém não cometa o suicídio, que é um dos crimes mais hediondos que a gente pode cometer contra Deus e contra nós mesmos, seja ele por qual motivo for. Nunca devemos tirar a nossa vida, né? Lógico que aqui a lição falou de bens materiais, mas vale também para os bens do corpo físico, né? Às vezes a gente nasce com alguma deformidade no corpo, ou na visão, que estamos ou pagando, né, de alguma maneira, algum erro que nós cometemos, ou estamos sendo limitados, tolhidos naquela condição para não cometermos erros maiores, né? Agora, para isso, tem que se abstrair de uma única vida e pensar na eternidade. Nós somos espíritos eternos. Vivemos milhares de anos e viveremos até o infinito. E o nosso destino é a perfeição. Todos nós seremos espíritos puros um dia. Disse Jesus: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. A palavra de Jesus é muito forte. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Entende? Então fica aí, gente. É uma lição profunda, mas ao mesmo tempo muito prática no nosso dia a dia, e que serve para a gente, no fundo, acreditar e confiar em Deus. Saber que Deus, acima de tudo, nos ama profundamente, como uma mãe ama um filho, e sabe o que é melhor para nós, e sabe o que faz, sabe como dirigir o universo. Não seremos nós que vamos saber mais que ele, né? Seres pequeninos e inferiores como somos. Um beijo aí no coração de todos, fiquem com Deus, até a próxima semana, e não esqueçam de deixar o seu like lá se gostaram do vídeo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.
Meus amigos, boa tarde. Meu nome é Túlio. Que Jesus nos abençoe. Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo desses bem curto sobre o livro de respostas de Emmanuel, tá certo? Se vocês lembrarem, nós estamos gravando aí vídeos curtos todas as semanas com mensagens contidas nesse livro, e a ideia naturalmente é trazer pensamentos que possam ajudar nas nossas reflexões do dia a dia, né? Na tomada de decisões, no nosso relacionamento com as pessoas, com a família, com os amigos, no trabalho, né? Então o Emmanuel escreveu esse livro dedicado justamente a essas questões que envolvem o dia a dia, né? Por isso que chama livro de respostas, né? Porque as pessoas endereçavam a ele uma série de perguntas e essas perguntas ficavam sem respostas. Então eles consolidaram todas num único livro, e esse livro foi chamado Livro de Respostas, psicografado pelo Chico Xavier, do nosso querido Emmanuel, né? Então, lembrando só que se vocês gostarem, se inscrevam aí no canal, para o canal ganhar relevância, deixem o seu like aí, assim o YouTube vai mostrar o vídeo para mais pessoas e mais pessoas poderão usufruir e serem ajudadas dessas mensagens tão simples e tão singelas que a gente traz aqui para vocês, tá certo? Que as prepara com muito carinho no coração. Vamos lá então, né? Como eu disse, o tema de hoje chama-se Admiráveis. Aliás, eu não disse, né? Estou dizendo agora. É o capítulo 22, chamado Admiráveis. Muito bom. Eu vou confessar para vocês que quando eu ganhei esse livro aqui, lá atrás, nos idos de 1981, né? Na verdade eu não ganhei, eu dediquei esse livro a uma pessoa muito querida do meu coração que já desencarnou, que é minha ex-esposa, né? E essa mensagem aqui me fez muito bem na época, porque a gente, quando chega na doutrina espírita, não parece, mas você vai se autoconhecendo, vai conhecendo os seus próprios defeitos, né? E aí você começa a falar, nossa, meu Deus do céu, não sabia que eu era assim, meu Deus, agora descobri que eu sou desse jeito, que tenho esse montão de defeito, meu Deus, antes quando eu não estava na doutrina espírita não tinha esse problema. Não, a pessoa tinha, só não sabia, né? Então quando ela vai fazendo essa autoanálise, né, o famoso conhece-te a ti mesmo de Sócrates, é que ela descobre então algumas mazelas, alguns defeitos que traz dentro do coração, que justamente o objetivo da doutrina espírita é esse, né, de descobrir e de nos melhorarmos dia após dia, né? Então vamos aqui à nossa mensagem de hoje. O que fala o Emmanuel aqui? O Emmanuel fala o seguinte: admiráveis são todos os espíritos nobres e retos que militam com grandeza na causa do bem. Entretanto, não menos admiráveis são todos aqueles, nós, né, que se reconhecem frágeis e imperfeitos, caindo e reerguendo-se, muitas vezes, nas trilhas da existência, sob críticas e censuras, mas sempre resistindo à tentação do desânimo, sem desistirem de trabalhar. Então, olha bem, né? Os espíritos nobres e retos que militam com grandeza na causa do bem, nós conhecemos quais são e quais foram, né? Os grandes espíritos que passaram aqui pela Terra, né? Com missões maravilhosas, né? Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, né? E a Irmã Dulce na Bahia, né? Divaldo Pereira Franco, todos têm casas de assistência social muito grandes, né?
vieram com missões no campo do bem, né, da fraternidade, e muitos outros, né? Martin Luther King, né, que lá nos Estados Unidos, com a questão dos direitos civis, né, nos Estados Unidos. Nós temos Mandela na África do Sul. Então, esses espíritos são aqueles espíritos que vêm com missões e são espíritos nobres, são espíritos retos. Paulo de Tarso, para lembrar um lá do cristianismo primitivo, né? Os apóstolos, sem dúvida, de Jesus, né? Mas o que está dizendo o Emmanuel aqui? Está falando para nós, que somos espíritos comuns, normais, né? Então ele diz assim: não menos admiráveis são todos aqueles que se reconhecem frágeis e imperfeitos. Então é aquilo que eu falei, a pessoa se reconhece, né? Se encontra frágil e imperfeito. Frágil diante das dificuldades, do peso da luta na vida, né? Imperfeito com suas imperfeições que todo mundo tem, né? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, né? Todos nós carregamos todas essas imperfeições de longos períodos da nossa existência e muitas vezes caímos várias vezes no mesmo problema, né? Então ele fala assim: caindo e reerguendo-se muitas vezes. Então cair é normal, cair muitas vezes, mas tem que se reerguer nas trilhas da existência. Então não é só nessa existência, em outras existências também anteriores, tá? Muitas vezes sob críticas e censuras. De quem? Dos amigos, da família, de pessoas que não nos conhecem muitas vezes, né? Mas fazendo o quê? Resistindo à tentação do desânimo, que é a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa, é ela desanimar de si mesmo e descrer em Deus, sem desistirem de trabalhar. Trabalhar no quê? Na sua reforma íntima, na sua melhoria, trabalho no campo do bem, trabalho aonde está situado, na sua casa. Muitas vezes a gente vê mães que são mães de filhos que vieram com problemas, crianças defeituosas, que nos causa muita dor no coração ao ver, né, aquelas crianças. Essas mães são espíritos poderosos, espíritos valorosos, que fazem um trabalho maravilhoso no campo do bem. São abnegadas espíritos, são anjos que estão ali encarnados cuidando daqueles filhos, né? Outras mães que não têm filhos próprios, mas adotaram mães, né? Como a dona Cecília da Casa Transitória lá de São Paulo, né? A dona Aparecida do Hospital do Fogo Selvagem lá de Uberaba, né? Que recolheu de um hospital que estava fechando lá do Pênfigo, né? Os doentes que não tinham para onde ir, recolheu para a casa dela, fez um abrigo lá improvisado, né? E o Chico sempre gostava muito de ajudar. Então são espíritos assim, né? Que não desistem de trabalhar no campo do bem, seja ele onde for. Trabalho no bem, gente, existe no mundo inteiro, aonde a gente estiver. Na medicina, como médico, num advogado, defendendo as pessoas, né? Nos asilos, cuidando dos velhinhos, nos orfanatos, cuidando das crianças, né? Enfim, todas as profissões, né? Os pediatras, os ginecologistas, falei dos médicos, né? Os psicanalistas que cuidam das pessoas com doenças mentais, né? Todas as profissões são nobres, né? Quando exercidas com coração, com amor, com vontade, né? Então é isso que está dizendo aqui, né? Cair, vamos cair, né? Por isso que o Cristo nos falou, né? Para a gente resistir à tentação, né? Como tá lá na oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele não está dizendo que não vai existir a tentação, vai existir a tentação, mas não nos deixe cair em tentação, né? Mas livra-nos de todo o mal. Então a prece é uma ferramenta poderosa para nos ajudar nesse trabalho de não desanimar de forma nenhuma.
e seguir adiante, né? Que lá na frente, nós vamos ver o valor da nossa luta e vamos nos sentir muito felizes com a nossa consciência tranquila quando chegarmos no mundo espiritual e sabermos que mesmo caindo, mesmo lutando, nós não desanimamos e seguimos trabalhando e seguimos em frente. Tá bom, gente? Um beijo no coração de todos. Sigam em frente, né? Não deixem de deixar o seu like aí e nos vemos na próxima semana. Fiquem com Deus. Meus caros amigos, boa tarde. Meu nome é Túlio. Estou aqui mais uma vez, investido da tarefa de falar um pouquinho para vocês sobre um capítulo apenas do livro de respostas de Emmanuel. Como eu já comentei, é um livro que traz perguntas que foram dirigidas ao mundo espiritual e que o Emmanuel condensou em um livro de 50 capítulos, bem curtinhos, mas que servem de profunda reflexão para nós se olharmos atentamente o texto que o Emmanuel nos beneficia com o seu conhecimento. Lembrando que todos esses textos, né, passaram pelo crivo lá no mundo espiritual, de espíritos elevados, né, de alta sabedoria. Então nós sabemos que são textos que trazem assim revelações importantes para nós, né? Lembro também da importância de deixarem o seu like, se inscreverem no canal. Nós já passamos de 100 inscritos, agora temos a pretensão de chegarmos a 200 inscritos. Para quê? Para que o YouTube possa mostrar o vídeo para mais pessoas, né? Vocês sabem que lá no YouTube tem um algoritmo que conforme aumenta a visualização dos vídeos, né, os inscritos, o YouTube entende que aquele conteúdo é interessante e vai mostrando para mais pessoas, né? Então é isso aí, minha gente, né? Mas aqui, lógico, nosso propósito não é numérico, né? Se o vídeo atender a expectativa de uma pessoa, para mim já tá bom, já basta. Eu acho que aqui é uma questão mais de qualidade do que de quantidade, né? Eu falei do YouTube porque, claro, se puder beneficiar mais pessoas, melhor, né? Mas aqui o interesse é mais qualitativo do que quantitativo, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos para o texto de hoje. O texto de hoje se chama Esforço Máximo. Capítulo 23, hein? Esforço máximo. É um texto muito curto, mas o Emmanuel usa as palavras de tal sorte, de tal forma, que as torna muito profundas e às vezes uma leitura rápida não é suficiente para captar todo o pensamento que ele quis transmitir, tá certo? Mas vamos tentar traduzir aqui para nós mesmos essas palavras de Emmanuel aqui. Então por que ele colocou esse título aí, para começar? Esforço máximo. Porque ele diz o seguinte: ninguém se eleva sem esforço máximo da vontade, dos campos do hábito, para as regiões iluminadas da experiência. A gente já vai falar disso. Entretanto, ninguém
atinge as múltiplas regiões da experiência sem passaportes adquiridos nas agências da dor. Então, vocês veem que é um texto de 2 parágrafos de poucas palavras, né? Mas vamos no primeiro parágrafo aqui primeiro para a gente entender, né? Claro que ele faz aqui algumas analogias com passaporte e tal, mas primeiro vamos entender o seguinte: ninguém se eleva em quê? Materialmente? Não. Espiritualmente. Ninguém se eleva espiritualmente sem o seu esforço próprio, sem a ajuda de si próprio, de si mesmo. Ou seja, da sua vontade, do seu desejo de melhorar, da sua firme disposição de dizer: eu quero melhorar, eu quero ser melhor do que eu fui antes, eu quero hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Isso se chama vontade. E nós já sabemos disso, né? Porque quando a gente precisa fazer alguma coisa, por exemplo, vamos pegar um exemplo muito simples, né? O jovem quer fazer um vestibular, ele tem vontade de entrar na faculdade, né? Na determinada faculdade lá. O que ele tem que fazer? Estudar. Tem que impor uma disciplina de estudos. Ou seja, a vontade dele de entrar na faculdade o obriga a ter que estudar. Não dá mais para ficar passeando, tal, só jogando futebol, viajando. Né? Tem que estudar física, matemática, português, inglês, né? Tem que estudar. Porque senão não vai passar no exame, não é isso? Não vai tirar nota lá para poder ser elevado a um padrão diferente do que ele se encontra. O mesmo acontece com o nosso espírito. Se nós não lutarmos contra as nossas dificuldades que trazemos do passado, né, e que estão arraigadas dentro de nós, algumas que a gente ainda nem vê direito, e se nós não observarmos uma luta contra essas, vamos dizer, fraquezas, contra essas deficiências, nós não vamos conseguir nos elevar espiritualmente. Então é o que o Paulo de Tarso falava do bom combate. O bom combate, qual é? Não é aquele que você trava contra algum inimigo, é aquele que você trava contra você próprio, dia após dia, sem cessar, caindo e levantando. Agora o Emmanuel é mais específico. Então ele diz campos do hábito. O que são isso? Olha, gente, nós temos milhares de existências na Terra. E nós, por força dessas existências, adquirimos certos hábitos, vícios, egoísmo, vaidade, orgulho, e geralmente a gente incide sobre os mesmos problemas, por incrível que pareça. A gente incide, repete, cai no mesmo lugar onde nós já caímos no passado. Por quê? Porque aquilo se tornou um hábito. E todo hábito, para ser mudado, exige esforço máximo, como falou o Emmanuel. Então, essa é a primeira conclusão. Nós temos que lutar contra os nossos hábitos infelizes, não contra os hábitos positivos, obviamente, né? Contra aqueles hábitos infelizes. Vou dar um exemplo fácil. Eu tenho a mania, estou falando eu assim, porque é pessoa, né? De quando acontece alguma coisa, pensar mal daquela pessoa. Puxa, mas esse cara também, né? Puxa, também, né? O cara não faz isso, não faz aquilo, né? Puxa, mas foi fazer isso outra vez, que cara burro, não sei o quê. Então, se a gente observar essa nossa mania, é um hábito mental, é o pior de todos. Porque se ninguém vê, teoricamente, a não ser os espíritos, né? Ninguém vê, a gente faz com a gente mesmo, e lá no fundo nós estamos julgando o nosso amigo, estamos condenando, estamos pensando mal dele, estamos falando por que ele não fez aquilo.
sem entender as razões que levaram aquela pessoa a cair. Nós mesmos caímos toda hora. Por que a gente tem que criticar o irmão que tá ali tentando aprender também? Entende? Mas a gente tem que vigiar e orar, tem que perceber que está incidindo nesse erro. Eu mesmo já percebi que tenho isso. Então eu vou lá e falo, puxa, tô pensando mal daquela pessoa. Você tem que lutar, é uma coisa que vai, vem. É diuturno, não tem fim. Entende? Até o momento que você vai conseguir extinguir aquele hábito e vai passar a ter hábitos mais felizes. Então a pessoa errou lá, fala, puxa, mas também era difícil a situação dele, né? Coitado, né? Bem que tentou, né? Mas vai dar certo, ele vai conseguir da próxima vez. Parece bobagem isso que eu estou falando para vocês, mas é de fundamental importância. Por quê? Indo um pouco à frente, ele fala o seguinte: quando a gente sair desses hábitos infelizes, nós vamos para regiões que ele chama iluminadas da experiência. O que são iluminadas da experiência? O que a palavra experiência está fazendo aqui? É a reencarnação, são as nossas experiências reencarnatórias e que nós temos que ir subindo a escada degrau por degrau. Então são as experiências iluminadas que vão nos melhorando através das múltiplas existências aqui na Terra. Desta vez eu consegui vencer um determinado problema. Que bom, melhorei um pouquinho. Na próxima, eu tenho lá um monte de débitos acumulados. Deus, os espíritos que nos orientam a reencarnação vão dizer, ok, esse cara já está mais forte, vamos dar essa prova para ele, né? E aí, claro que se aceita ou não, né? Então, por isso que no segundo parágrafo, ele fala assim, entretanto, ou seja, todavia, ninguém atinge as múltiplas regiões da experiência. O que são? As múltiplas experiências reencarnatórias sem passaportes adquiridos na agência da dor. Fez uma simbologia aqui, né? Eu vou lá na agência da dor e retiro meu passaporte para experiências mais evoluídas, né? Que eu vou ser promovido, eu vou viajar em espírito para experiências mais elevadas, né? Por quê ele está falando isso? Porque nós temos um montão de débitos acumulados. E nós só vamos conseguir sanar esses débitos através de experiências que nos ajudem a saná-los, né? Eu recomendo ler, gente. Quem não quiser ler o livro inteiro, leia pelo menos o primeiro capítulo do livro Renúncia, do Emmanuel, porque esse livro, Renúncia, não está aqui na minha frente agora, do Emmanuel, o capítulo 1, na qual a Alcione requisita a oportunidade de uma nova encarnação para ajudar os entes queridos dela, e ela já era um espírito super evoluído, vivendo lá na estrela de Sírius, né? E vai lá conversar com o orientador espiritual que fala em nome do próprio Cristo, se chama Antênio no livro, o nome que foi dado a ele, e ele alerta a Alcione dos riscos de uma reencarnação para ela que já era um espírito muito elevado. E fala para ela, olha Alcione, você na carne vai estar submetido às mesmas tendências que qualquer ser encarnado, vontades, desejos, né? Você vai ter que lutar contra isso, tá certo? E é lógico que nós sabemos que você é capaz, mas é um risco que sempre aqueles que reencarnam correm de caírem novamente em provas, em situações difíceis, porque você vai ser tentada pelas situações do mundo. Se o próprio Cristo, que é o governador espiritual do planeta, foi tentado pelos doutores da lei inúmeras vezes para que falhasse, com você não vai ser diferente, né? Então, eu recomendo ler, porque é uma aula, só o capítulo 1 é uma aula de espiritualidade. Cada página do livro
é um doutorado em espiritualidade, porque é um espírito puro, que já numa esfera muito elevada, lá na estrela de Sírios, com um outro espírito puro, que é Alcione, conversando, falando sobre os riscos da experiência reencarnatória. Ela que não necessitava mais reencarnar, como vocês vão ver no livro, decidiu reencarnar. Obviamente ela teve o sucesso, mas vocês têm que ver como ela sofreu. Então ela sofreu, aí que está a dor. Sofreu para quê? Para ajudar na experiência dos entes amados, aqueles que foram pais, mães em outras encarnações, aquele que havia sido um espírito bem amado, que ela tentou ajudar, que é o Pólux, que reencarnou como um padre Carlos, que acabou, infelizmente, como membro importante da Inquisição Espanhola, né? Então, vocês vão ver, esse capítulo é maravilhoso, gente. Fala muito claramente isso que o Emmanuel está dizendo aqui. O que é a dor e para que serve a dor como experiência expiatória, não como um castigo. Deus não castiga ninguém. Deus nos ama profundamente, tá certo? Mas a dor é necessária para que nós passamos de ano, que possamos aproveitar. É como a dor do parto. Uma mãe quer ter um filho, vai ter o filho, mas a dor do parto existe. Mas a recompensa vem depois, vai nascer aquele bebê lindo, maravilhoso. Mas na hora do parto, a mãe sente dor. Então, na hora das nossas experiências, nós vamos sentir dor, tá certo? Mas para isso tem o nosso entendimento da doutrina espírita, das vidas sucessivas, e com isso a gente vai ganhando o quê? Musculatura espiritual, tranquilidade, serenidade e fé em Deus, para enfrentarmos cada um de nós as nossas cruzes que temos nós que carregar, tá bom? É isso aí, gente. Um beijo no coração. Hoje passei um pouquinho do tempo aqui, né, porque eu queria falar sobre o livro Renúncia para vocês. Não posso falar muito porque os nossos vídeos são curtos, mas fica aí para vocês a indicação para que leiam esse livro. É maravilhoso, gente. É um dos livros mais lindos da obra literária do nosso querido Chico Xavier, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos. Meus amigos, boa tarde. Mais uma vez estou aqui. Meu nome é Túlio. Estou trazendo para vocês mais um capítulo do livro de Respostas de Emmanuel. Hoje com o título muito interessante para nós, que chama-se Não Te Queixes. Será que isso diz respeito a alguém aí? Acho que sim, né? Acho que nós temos aí esse velho hábito trazido de outras encarnações de estar sempre reclamando de uma coisa ou de outra, né? Sem sabermos exatamente como nos comportarmos do ponto de vista cristão, né? Então, como eu sempre digo, né, se vocês gostarem do canal, dos vídeos que a gente está gravando aqui, se inscrevam lá, deixem o seu like, acionem o sininho de informação, que quando chegar um vídeo novo vocês vão ser avisados, para que o YouTube possa, de alguma forma, oferecer essas singelas mensagens que, na verdade, são importantes por si mesmas, né? Não pelo fato de eu estar apresentando elas aqui para vocês, tá certo? Bom, vamos lá, vamos em frente. Vamos falar sobre o tema.
Então, como eu disse, o livro tem 50 capítulos. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 24, chamado Não Te Queixes, né? Como eu estava falando, é um hábito ainda, né, infelizmente, entre nós muito recorrente. Muitos de nós nos queixamos de pessoas, de coisas, de situações, né? Claro que eu não estou falando do time de futebol que perdeu, né? Estou falando das ações do cotidiano, do dia a dia, né? Lá no relacionamento no trabalho, aquela pessoa que às vezes nos parece antipática, né? Ou que a gente tem uma ideia que está nos perseguindo por alguma razão, né? Isso acontece muito, né? Ou então situações que acontecem na nossa vida, né? Que a gente reclama logo de cara, assim, sem entender exatamente por que aquilo está acontecendo, né? Então, o Emmanuel, ele é muito cirúrgico, vamos dizer assim, na informação. Então, ele diz o seguinte: quando te queixes de alguém ou de alguma coisa, de algo, né? É possível que estejas recusando a presença de pessoas ou desprezando o amparo que a divina providência te enviou para livrar-te de males maiores que talvez te aguardem pela frente. Então, como eu disse, o Emmanuel é muito direto, ele vai na veia da comunicação e do fato e deixa a mensagem clara para nós. Então, o que ele está falando sem rodeios aqui? Quando a gente está, de algum modo, se queixando, né, daquela pessoa, de uma pessoa, seja da família, do trabalho, ou de algum lugar aí, do convívio social, possivelmente nós estamos empurrando, afastando, evitando, né, um amparo que a divina providência encontrou para nos ajudar, para nos livrar de coisas piores. Então, o que parece ser uma coisa ruim, por trás tem uma motivação divina que nós às vezes não compreendemos, ou a maioria das vezes não compreendemos, que vai nos livrar de situações piores. E nós estamos falando tanto de pessoas quanto de coisas ou de situações. É lógico que um exemplo muito fácil é aquele cara que ia pegar um avião, o avião atrasou, ele acabou perdendo o voo, sei lá, e pegou um outro voo e o avião caiu e ele não morreu. Aí é fácil, né? Daí fica fácil olhar o fato com o jornal do dia seguinte, né? Puxa, se eu tivesse naquele avião eu tinha morrido. Mas não é só isso, são situações mais sutis, Às vezes você está num trabalho e você pensa que aquele trabalho está indo bem, e de repente muda, você é mudado de cargo ou afastado de uma determinada tarefa, ou vai para um outro emprego, e você fala, puxa, mas eu gostava tanto daquilo. Possivelmente a divina providência está buscando te isolar, te separar de situações infelizes que possivelmente iriam te ocorrer com você naquela situação, porque Deus enxerga longe, né? Os espíritos superiores têm a visão alongada, sabem o que acontece com mecanismos da ação e reação e das consequências que elas têm na nossa vida, né? Então, para eles é muito fácil, é como somar 1 mais 1 são 2, eles sabem o que vai acontecer, né? Em relação a pessoas também, muitas vezes alguma pessoa se afasta de nós e a gente fica triste, fala, puxa, não, por que será que isso aconteceu, né? Tem uma razão, existe uma razão, essa razão a gente não conhece agora, entendeu? Tanto para ela quanto para nós, existe uma vantagem, e nós, com a nossa limitada visão, que olha só a vida material e só o presente, e não enxergamos o futuro, a gente não compreende. Então, passamos então a reclamar, eu chamo de recalcitrar em cima de um fato,
quando nós devíamos aceitar as providências que a divina providência nos manda, né? Me fez lembrar, por exemplo, né, espíritos de escola, como por exemplo a Alcione, que ficou 6 meses no final da vida dela, trancafiada num porão sujo e imundo, sem ter culpa nenhuma, por uma acusação feita pelo padre Carlos, que havia ingressado na Inquisição Espanhola, e que ela era o amor da vida dele. Mas ele, sem saber do que se tratava, mandou prendê-la, e a Inquisição tinha métodos, né? Estamos falando de 1650, 1680, mais ou menos, na Espanha. Tinha métodos que, para submeter pessoas à tortura, um médico verificava se aquela criatura ia suportar o interrogatório, para que ela pudesse ter a chance de se retratar perante a Inquisição, né? O médico olhou o estado físico da Alcione e falou: olha, ela não aguenta nada, você não vai conseguir fazer nenhuma. Esse caso está parado comigo há muito tempo, que eu tenho outros afazeres importantes. E ela estava lá entregue, gente, num lugar sem banheiros, num porão imundo, cheio de rato, desfalecendo, adquiriu tuberculose. E ela tinha reencarnado na Terra para ajudar esta criatura que se afastou dela, né? Porque ele queria largar o hábito, né, do padre, e ela falou que não poderia aceitar isso, que ele tinha assumido um compromisso com Deus e tudo. Na verdade, era um plano da reencarnação dele, ele não constituir família. Ele não aceitou, se afastou dela, ela também acabou tomando um outro rumo. Ele entrou para a Inquisição, como eu já disse, e adquiriu poderes muito fortes na Inquisição Espanhola, e por uma acusação de alguém lá, de um outro padre que queria importunar umas freiras no convento onde ela estava, e ela se rebelou contra, ela acabou sendo denunciada para a Inquisição, e esse padre Carlos, que já tinha até assumido um outro nome que eu me esqueci agora, assumiu lá, mandou prender. Então o médico da Inquisição falou: olha, a única coisa que você pode fazer é visitá-la para ver se ela vai poder ter direito à extrema unção. Quando ele chega lá, começa a conversar com ela, fala: então, você vai ter que se retratar das acusações que você fez contra o nosso padre, nosso amigo aqui. Aí ela começa a dizer: Carlos, sou eu, Alcione. Né? Então ele leva um choque, fica assustadíssimo, reconhece a Alcione, que era o amor da vida dela, mas ela, sabe qual é a reação que ela tem com ele, que o havia aprendido? Nenhuma reclamação. Falou: Carlos, não se preocupe, Deus sabe o que faz, eu certamente deveria passar por essa situação para me livrar de problemas do passado, não se preocupe, né? Então ele tenta fazer de tudo para ela, mas dali a poucos instantes ela deixa o corpo físico, né, através da desencarnação, porque já não suportava mais nada, né? Estava com tuberculose e tudo mais. Não reclamou nada durante 6 meses presa, sem ter culpa nenhuma, por uma falsa acusação. Não reclamava com os carcereiros, não mandou chamar nenhuma autoridade, nada. Confiou na providência divina até o fim. Está no último capítulo do livro Renúncia, que eu recomendo fortemente que leiam, para entender o que é um espírito elevado que, encarnado ou não na Terra, confia em Deus até as últimas instâncias. É a fé inabalável em Deus.
Então, nós temos que aprender, gente, a parar de reclamar por qualquer coisa, seguir a nossa vida em frente, confiar em Deus, aprender que Deus sabe o que faz. O Senhor do Universo, Criador de galáxias, constelações, planetas e sóis infindáveis, não sabe o que vai acontecer na nossa vida? Imaginem vocês, inconcebível essa ideia, entende? Então, nós temos pouca fé, nós temos que aprimorar a nossa fé, acreditar em Deus, saber que Ele faz o melhor para nós. E os espíritos superiores estão sempre nos tirando de perigos, nos afastando de males, buscando melhorar a nossa situação. Nós temos que acreditar em Deus e ter fé nele, tá bom? Então é isso aí, minha gente. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe, que nos ilumine, nos dando força e coragem para prosseguirmos a nossa tarefa na presente existência, tá bom? Beijo aí no coração de todos, até a próxima semana. Tchau. Meus amigos, muito boa tarde. Meu nome é Túlio. Aqui estou mais uma vez para trazer para vocês um vídeo sobre o livro de respostas de Emmanuel. É aquele livro que traz perguntas e respostas que foram endereçadas aos amigos espirituais e que eles compilaram através de um pequeno volume de 50 páginas que aqui está, que nós estamos utilizando como guia para as nossas reflexões semanais aí. Lembrando que se gostarem do vídeo, se gostarem do conteúdo, se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like aí e acionem o sino de notificações, assim vocês receberão toda semana o aviso que o vídeo foi postado, né? Isso também ajuda a aumentar o nosso número de ouvintes para que o canal ganhe relevância e a gente possa atingir um número maior de pessoas, tá certo? Então vamos lá. Nós temos hoje aqui a grata tarefa de comentar o capítulo de número 25, que se chama Ouve e Silencia. Estamos então exatamente na metade do livro de respostas de Emmanuel, né? Esse livro tão belo e tanta paz nos traz ao coração, e a mim mesmo, eu confesso a vocês que recorri a ele em momentos capitais da minha vida e me ajudou bastante. Então, portanto, nada melhor do que dividir com vocês algo que também a mim me fez muito bem. Bom, vamos direto aqui ao tema, porque o tema de hoje é bem interessante. Vamos lá. O Emmanuel diz o seguinte: ouve e silencia. Ouviste o companheiro que te afirmou não crer em Deus. Não te aflijas por isso. Ele talvez não tenha ainda observado que se transformou de criança em adulto, sem medicação alguma. Que a erva do campo cresceu sem esperar-lhe o apoio, e que o sol lhe ilumina a cabeça sem pedir-lhe opinião. Então vocês vejam, assim, é incrível que com tão poucas palavras o Emmanuel tem essa habilidade e com poucas palavras trazer um mundo de raciocínios e de inspirações para nós. Então ele está dizendo assim para nós que quando a gente encontrar alguém
que se diga ateu, né? Que no fundo é isso, aquele que não crê em Deus, ou seja, um materialista que tampouco crê em Deus, para que nós não nos fiquemos aflitos por isso, né? Como ele diz, talvez essa pessoa, né, não tenha parado para observar as coisas do universo, que aqui foram citadas algumas poucas delas, né? Que ele próprio nasceu um bebê e virou um adulto por força da natureza, né? Foi por acaso esse crescimento, tudo isso? O cabedal de sentimentos que ele já traz dentro dele, né? Será que isso veio junto simplesmente nos cromossomos lá, da mãe e do pai? Né? Sabemos que não, né? Porque a alma pré-existe antes do nascimento e continua existindo após a morte, né? E reencarna quantas vezes sejam necessárias para o seu aprimoramento moral e íntimo, né? O Emmanuel continua falando, né? A erva do campo que cresceu sem esperar-lhe o apoio, cresceu a erva, as florestas, né? As maravilhas da natureza, as cachoeiras, as montanhas, os cumes nevados, né? Os mares, as ilhas, né? Os arquipélagos, os animais, tudo isso existe na natureza e ele não fez nada, o homem não fez nada, entende? Já estavam aqui e ele não contribuiu com nada, é criação divina. E que o Sol, dando um pálido exemplo do universo cheio de sóis e constelações e galáxias, lhe ilumina todos os dias a cabeça sem lhe pedir opinião, porque também é criação divina, né? Mas nós não devemos nos afligir com isso, porque a tarefa compete a nós, não aos outros, não ficar observando ou policiando o que pensam os outros, né? E sim o que nós achamos, né? Então, crer em Deus é uma das maravilhas que o coração humano consegue fazer. Eu, antes de gravar esse vídeo, me lembrei que quando o Bezerra de Menezes estava ainda encarnado no centro espírita que ele frequentava no Rio de Janeiro, no final de uma determinada reunião lá, se levantou um materialista, mas com uma forma muito educada, propondo um debate entre o materialismo e o espiritismo. E esse senhor dizia ao Bezerra que iria trazer múltiplos exemplos de médiuns que eram falsos, que haviam forjado a mediunidade, outros tantos que haviam criado mecanismos para fraudar, né, os fenômenos psíquicos, os fenômenos espiritualistas, e que ia trazer uma lista de outras tantas pessoas que se diziam médios, mas na verdade não eram médios coisa nenhuma, mas que estavam ali trabalhando de forma como se fossem atores, né? Aí o Bezerra, né? Estou encurtando muito essa história, aí se vocês procurarem no YouTube tem um videozinho de 8 minutos sobre isso aí. Bezerra refletiu muito e falou: olha, meu irmão, se você trouxer aqui para o nosso debate pelo menos uma pessoa, né, cuja aflição e o desespero o materialismo trouxe esperança, nós faremos o debate. E se você puder também trazer algum infortunado, né, que tenha caído, que tenha errado, que tenha cometido muitos erros e que o materialismo tenha conseguido reerguer, dando-lhe novas esperanças, também seria bom. Ou um malfeitor que tenha feito algo de ruim
e que o materialismo tenha recuperado a sua dignidade, trazendo a ele menos humilhação e mais humildade, né? Ou um infeliz, né, que o materialismo tenha podido recuperar a esperança, né, a fé no futuro, a felicidade, o sorriso, a alegria, ou um desesperado da alma, né, que o materialismo tenha podido trazer para esse senhor, esse irmão, paz no seu coração, tranquilidade na sua alma. Ou talvez o materialismo possa trazer alguém cuja morte tenha levado algum ente querido e o materialismo tenha ajudado a acenar com alguma fonte de esperança para essa criatura que de uma hora para outra se viu sem o contato de uma pessoa amada ou querida. Ou talvez o materialismo possa trazer mulheres infortunadas da vida, ou mesmo fortunadas da vida, cujo materialismo tenha podido trazer equilíbrio, serenidade e paz no seu coração. E alguém sem rumo completo na vida, sem bússola, sem direção, perdido completamente nos infernos digamos, da dúvida, que o materialismo tenha podido recuperar, dando um norte, uma orientação segura a essa pessoa. Ou talvez o materialismo possa trazer, disse o Bezerra, uma viúva ou um órfão que tenha ficado sem um ente querido, um marido, um pai, uma mãe, numa fase importante da sua vida. Será que o materialismo poderá trazer para essa criatura esperança? Então o Bezerra concluiu dizendo para ele: então, meu irmão, se vocês puderem trazer pelo menos um caso desses que eu citei, que o materialismo tenha podido transmitir paz no coração, esperança no futuro, né, tranquilidade, nós aceitaremos de bom grado o debate. Então é muito curioso porque, claro, o materialista ficou surpreendido com aquela resposta, porque justamente o que a nossa relação com Deus, através da doutrina espírita, ou mesmo das outras religiões, nos trazem, é o conforto nas horas em que tudo falta, tudo some, tudo afasta, nós perdemos o chão, né? Na hora que a gente perde a esperança. Então, Deus é isso. Nós temos que acreditar em Deus, saber que Ele nos ama, é Pai Todo-Poderoso. Não iria se divertir vendo o seu filho sofrer. Nós que somos pais humanos, que erramos continuamente, não queremos ver o nosso filho sofrer. Que dirá Deus, o Criador de todo o universo? Não faz nenhum sentido, né? Mas não nos aflijamos, porque dia chegará em que através da dor ou através de alguma outra provação, o materialista terá que recorrer a forças superiores a dele e que nem a ciência e nem as filosofias materialistas conseguirão resolver. Então é isso, né? Eu trouxe esse caso do Bezerra porque eu me lembrei dele, acho que não foi por acaso, né? Para mostrar onde que a nossa crença em Deus é importante, né? Assim, para finalizar, para não dizer que eu não falei, leio uma mensagem da Meimei que chama Confia Sempre. Ela começa dizendo: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência.
Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente os ideais, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Então é isso, meus amigos. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos aí. Ficamos por aqui com essa linda mensagem da Meimei, confia sempre. E essa não menos linda mensagem do Emmanuel, ouve e silencia para as nossas reflexões diárias, tá bom? Se gostarem, como eu já disse, se inscrevam aí no canal, deixem o seu like e vamos em frente. Até a semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau.